quero falar sobre de volta ao primeiro amor, e é tempo de resgatar o amor pela noiva, restaurando o amor pela noiva de Cristo. Você sabe quem é a noiva de Cristo, irmão? A noiva de Cristo é a igreja do Senhor. E Efésios capítulo 5, e o verso 25 vai dizer assim: assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Olha o que Deus está dizendo, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Jesus Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você lembra que eu falei na semana passada que nós precisamos amar o que Deus ama? E o que Deus ama é a noiva do Senhor, é a igreja do Senhor. Olha outro texto que está em Efésios também, capítulo 5, verso 22. Este é um ministério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. A igreja, ela é um mistério. A gente não compreende a igreja da maneira que Cristo compreende a igreja. A gente não entende como é que Deus ama um povo como a gente, irmão. Aí talvez passamos a semana inteira. Você já imaginou, presta atenção no que eu vou te dizer. Imagina esse telão aqui, Deus abrindo para todo mundo ver tudo aquilo que nós fizemos durante essa semana quando ninguém viu. Os nossos pensamentos. Já imaginou? E mesmo assim, a Bíblia diz que Deus ama a igreja do Senhor. Amém? Apocalipse capítulo 2 e verso 29 diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, a igreja, amado, deixa eu te falar uma coisa. Existe contextos e contexto. Então eu quero falar nesse contexto atual de igreja que nós estamos falando. Porque eu já falei uma vez para vocês que quem é a igreja? A igreja somos nós. Mas no contexto de Cristo, quem é a igreja? Porque nessa visão distorcida dessa frase, as pessoas estão dizendo: eu não preciso ir na igreja, porque a igreja somos quem? Nós. E se a igreja sou eu, o que acontece? Eu não preciso frequentar ou participar de uma reunião como essa, porque afinal de contas, a igreja sou eu. E por existir esse tipo de pensamento, muitas pessoas estão vivendo uma vida sem a plenitude total daquilo que Deus tem para a nossa vida, porque a experiência completa com Deus, ela se completa aonde? Na igreja. Então, eu e você, no contexto que eu estou falando aqui, não somos igreja. Porque igreja, somos o quê? A igreja somos nós. Então, olha o pronome. O pronome não diz a igreja sou eu. A igreja somos nós. A palavra igreja, a primeira vez que se mencionou a palavra igreja no Novo Testamento, ela é a palavra grega, eclesia, que quer dizer o ajuntamento,
dos de fora para dentro. Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo aqui na terra, onde Deus é o cabeça. O cabeça da igreja espiritual aqui não é o pastor Sandro, nem o pastor. O cabeça da igreja é quem? Cristo. E a igreja é o quê? Corpo de Cristo. Agora a pergunta que eu faço para cada um de vocês: a gente faz a mesma coisa? A gente tem o mesmo chamado aqui dentro da igreja? Sim ou não? Não. Então, se nós não temos o mesmo chamado, nós não fazemos a mesma coisa aqui na igreja, o que nós somos no corpo de Cristo? Nós somos membros. Para que se forme o corpo de Cristo aqui na terra, a igreja, precisa o quê? Ter membros. E o que é um membro? Por exemplo, a minha mão é um membro. Correto? A minha perna é um membro. Então você já imagina só, a minha mão andando sozinha. Consegue? Hã? Nós não estamos falando aqui da família Adams. Hã? Já imagina só a minha perna andando sozinho. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá, se eu não me engano em Coríntios, ele vai dizer, o braço não pode dizer para a perna, eu não preciso dele. Porque todos os membros do meu corpo, ele precisa dos outros membros para fazer a sua função. Digamos que a cabeça, ela quer chegar até o final da porta onde o Gerson está. Ela vai precisar, para cumprimentar os irmãos que vão sair no final, um exemplo. Ela vai precisar do quê? Da perna, para chegar até lá. E quando eu chegar lá, a perna não vai poder, quem quer cumprimentar o meu pé lá? Ninguém. A perna vai levar o meu corpo para que o meu braço estenda a minha mão, para eu poder cumprimentar os irmãos na hora que os irmãos forem embora. E aí o que quer dizer com isso? Que cada membro do meu corpo precisa do outro para poder ser corpo. Se a minha mão for decepada e estiver lá em algum lugar, ela é meu corpo? Hã? Então como é que eu posso dizer que eu sou igreja do Senhor e viver fora do corpo? E não querer estar no meio dos irmãos. E não querer estar no meio do corpo. Se eu sou um membro da igreja, então para mim ser igreja, eu preciso fazer parte o quê? Do corpo de Cristo. Daquilo que Deus ama. Então a igreja não sou eu. A igreja somos nós. Quando nós nos juntamos, um prega a palavra, outro profetiza, outro canta, outro fala em mistério, outro fica na porta, outro fica no estacionamento, outro faz uma função, aquilo. E quando a gente se junta, a gente se torna o quê? O corpo de Cristo aqui na terra. Então é balela essa história de dizer a igreja somos nós. Então se você quer viver uma vida unitária, você não está vivendo uma vida completa em Cristo Jesus. E use o pronome no singular, diga a igreja sou eu, porque aí a gente vai entender que você não é nada sem Cristo. Você só é enganado. Porque a igreja, ou sendo, a impressão que às vezes as pessoas têm, é que vai entrar dentro da igreja e vai achar todo mundo perfeito. Não. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, sendo transformado por aquele que é perfeito, Jesus Cristo. Não tem ninguém aqui perfeito aqui, todos nós temos falha. Todos nós temos a nossa falha. Mas mesmo assim, nós precisamos
amar a igreja de Jesus. Ontem nós tivemos o curso de batismo e tivemos o curso de recepção de membro, e os dois foram bênçãos, mas eu fiquei muito animado e até emocionado quando eu comecei a ouvir a história desse corpo de Cristo, que nós chamamos de oitava igreja do Nazareno. E eu vi que muitas pessoas que estavam ali no curso começaram a se emocionar com a história contada de como começou essa igreja, as dificuldades que a igreja passou e aonde nós estamos. Como diz aquele louvor que o Will gosta de cantar, mas no ministério do louvor estamos de pé. Os leões não destruíram a igreja, o Coliseu não destruiu a igreja, estamos de pé. Estamos de pé depois de 33 anos de luta, de 33 anos, o diabo massacrando, pessoas saindo da igreja e dizendo, essa igreja vai fechar. Não, estamos de pé, porque a igreja, ela é de Cristo, é o corpo de Cristo. E nós precisamos amar a igreja de Jesus. E eu quero ler com vocês um texto que está em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2 e o verso de número 7. Porque você sabe, deixa eu falar uma coisa para você, você sabe por que esse mundo, não acabou ainda? Não se destruiu ainda? Como diz aquela frase daquele poeta, eita mundão bom de acabar. Até aqueles que não são, que não temem a Deus, que são do gueto, sabe o que eu estou falando? De Capão, escreve lá, eita mundão bom de acabar. E você sabe por que isso não virou, quem acha que o negócio está ruim? Nesse mundo está ruim, mas você sabe por que não piorou ainda? Escuta essa. Olha o que Paulo disse há mais ou menos 2000 anos atrás. Ele diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso de número 7. Que ele está falando, ele vai falar sobre a volta de Jesus. Ele vai falar sobre o domínio do maligno, de Satanás sobre a terra. E ele diz assim, verso 7, porque o mistério da iniquidade já opera. Ele está falando, o mal já está operando no meio de nós, tá ou não? Uma mãe que tem um filho e do 10º andar ela joga o filho por aquele tobogã e joga o lixo aonde cai uma criança recém-nascida, tá ou não? Uma criança, como passou aí na TV um tempo desse aí, que a mãe foi lá e enterrou a criança para matar a criança, o cachorro foi lá, não sei se você ouviu essa história, o cachorro foi lá, desenterrou a criança, começou a latir e alguém passou e pegou aquela criança. Isso é o mal operando no mundo ou não? Vai matando filho. Mas olha o que o Paulo vai dizer, porque o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Tem duas situações que está atrasando o mal de assumir o controle total aqui na terra. Você sabe o que é, irmão? Primeiro, o Espírito Santo. Segundo, a sua igreja. Nós ainda somos um referencial. Nós ainda estamos como João Batista aqui, voz do que clama no deserto. Muitas vezes nós estamos clamando no deserto, mas é por causa do Espírito Santo e por causa da igreja que o mal, que a iniquidade não tomou conta deste mundo ainda. Mas quando a Bíblia diz
quando o Espírito Santo pegar a noiva de Cristo, a sua igreja, e for retirada aqui dessa terra, é onde a Bíblia diz que vai ter a tribulação, aonde o mal vai assumir tudo. Então a igreja, ela tem o seu valor. E nessa manhã eu quero falar sobre restaurar o amor pela igreja. Eu quero ler um texto com vocês que está em Lucas, capítulo de número 10 e o verso de número 1. Lucas capítulo 10 e o verso 1. Que diz o seguinte: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fosse adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhe disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu envio como cordeiro para o meio dos lobos. Não leve bolsa, nem sacola, nem sandália, e não saúde ninguém pelo caminho. Ao entrar numa casa, diga primeiro: paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de você. Você entendeu, irmão? Porque muitas vezes você passa pelo irmão, cumprimenta o irmão, e às vezes ele não dá a paz, e você fica chateado: mas irmão não me deu paz, não vou cumprimentar ele mais não. Irmão, quem tem paz dá paz. Cada um dá aquilo que tem. E olha o que o texto vai falar: diga: a paz seja convosco. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ele repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz vai retornar para quem? Para você. Você está entendendo? Pai do Senhor, irmão, o irmão virou as costas para você, nem olhou na sua cara, não cumprimentou, irmão, a paz voltou para você. Aí ele vai dizer: fique na mesma casa, comendo, bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, coma de tudo que é oferecido. Cure os doentes que nela houver, e diga ao povo dali: o reino de Deus se aproxima de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que gruda nos nossos pés, sacudimos contra você. No entanto, saiba que está próximo o reino de Deus. Olha que texto maravilhoso, irmão. Olha que texto poderoso nessa manhã, para nós aprendermos a valorizar e restaurar a paixão pela igreja do Senhor. A paixão por estar na casa do Senhor. Domingo, irmão, deixa eu falar uma coisa: domingo é dia da família. Domingo é dia onde pai e filho, sentam no mesmo banco, levanta a mão e vai adorar a Deus. Domingo não é dia de descanso, nem como o Titãs falou, dia do programa Silvio Santos, nem sei se tem mais. Não, é dia do Senhor. Ah, mas eu trabalhei a semana inteira. Quem trabalhou a semana inteira? Amém? Você trabalhou para quem, irmão? Para Deus foi que não foi para você. Então o domingo é um dia que a gente separa para Deus. Não é um dia do descanso, porque você já vem descansando do Senhor a semana inteira, porque você está preocupado com as suas, ganhar o seu financeiro para cuidar da sua casa. Mas domingo é o dia que a gente vem agradecer a Deus pela família, agradecer a Deus pela nossa vida, por estarmos de pé. Então, amados, para renovar o nosso amor pela noiva de Cristo, primeiro, devemos possuir um coração vocacional. Diz assim no verso 1: depois disso o Senhor designou. Mente vocacionada não é só mente pastoral, na figura dos pastores, mas é para discípulos de Jesus. Nós temos que entender que nós temos uma vocação. Qual é a nossa vocação? Nós somos discípulos de Jesus.
Nós somos os braços, as mãos, a boca do Senhor aqui nessa terra. E as pessoas precisam entender que existe um Deus poderoso. E quem fala a respeito de Deus nessa vida é a igreja. É eu e você. Você é vocacionado. Você é discípulo de Jesus. Porque qual que é a visão dessa igreja? É transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Sabe, aquele que não valia nada, aquele que ninguém dava crédito, ele é transformado em discípulo de Jesus, onde as outras pessoas vão olhar para eles e vão enxergar Deus na vida deles. Então, se nós precisamos renovar o nosso amor pela noiva, primeiro, nós devemos possuir um coração vocacionado. Dentro da igreja todos somos ministros, mas fora da igreja nós somos o quê? Missionários. O missionário não é aquele que vai somente para a Ásia, para a África, para o Afeganistão, para fora do país. Não, não. Nós somos missionários lá no nosso trabalho. Nós somos missionários na nossa faculdade, na nossa empresa. Aonde quer que nós saiamos durante a semana, nós somos embaixadores e somos missionários de Cristo. Nós precisamos falar do amor de Jesus. Nós precisamos ser missionários a ponto de, num domingo como esse, a gente ter pessoas para que a gente possa trazer para a casa de Cristo. Lembram da frase que eu falei no começo, que as pessoas usam aí fora? A igreja sou eu. Amado, isso é um engano. Você sabe por quê? Isso é um engano, isso é um reflexo da humanidade atual. Por quê? Porque a humanidade atual é são pessoas que elas se preocupam somente com elas. Como diz o poeta, quando a farinha é pouca, o meu pirão vem primeiro. Ou seja, há um misto de egoísmo que permeia a nossa sociedade atual, que nós pensamos que o mundo, que aquela música lá que o Livres para Adorar canta lá, quando o mundo gira, diz ao meu redor. Então todo mundo acha que o mundo gira ao meu redor, que tudo tem a ver comigo. E aí quando a gente fala que a igreja somos nós, na realidade existe um engano, porque quando ele fala dizendo que a igreja somos nós, na realidade ele quer dizer que a igreja sou eu. E se a igreja sou eu não preciso me preocupar com a salvação de ninguém mais, porque afinal de contas, a igreja sou eu. Mas a Bíblia, ela diz que nós somos o quê? Somos enviados de Deus. Fora da igreja nós somos missionários. Nós somos aqueles que proclamam que existe um Deus capaz de mudar pessoas e mudar família. Quem crê que Deus pode mudar pessoas e famílias aqui, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Se você crê, então se eu creio, meu irmão, eu preciso falar. Quem sabe o que é evangelho? A palavra evangelho, olha como a coisa é simples. A palavra evangelho quer dizer boas notícias. Boa notícia para o pai de família que está desempregado. Eu tenho uma boa notícia: Deus vai cuidar de você. Boa notícia para aquele que está enfermo. Eu tenho uma boa notícia: se o Senhor quiser, Ele pode curar você.
Boa notícia para o marido que está perdendo a esposa, que está perdendo o casamento. Eu tenho uma boa notícia. Deus pode mudar o seu casamento. Evangelho é isso, irmão. Nós proclamamos para o mundo inteiro. Temos uma boa notícia. Deus pode mudar a sua vida. Não importa o que você esteja passando, Ele pode mudar a sua vida. Para renovar o nosso amor pela noiva de Cristo, nós devemos ter uma visão cooperativa. Olha o que diz o verso 1, parte B. Outros 70 de 2 em 2, e os enviou de 2 em 2. Olha o que o texto está dizendo. Outros. Quem pensa de forma míope e pequena, está na contramão do Evangelho. A vida cristã é muito grande para ser vivida de uma forma pequena, irmão. A vida cristã é uma forma para ser vivida em comunidade. Ele diz outros. Ele está dizendo, eu preciso compartilhar com outros. Eu preciso viver isso com outros. Deus nos criou para viver com outros. Olha como o texto, como Gênesis começa. Deus cria os céus e a terra, cria os animais e cria Adão. Já leu isso? E a Bíblia diz que Deus vem o quê? Vem visitar Adão todo dia. Vem bater um papo com Adão. Deus chega lá, na árvore lá, pega lá uma maçã, senta aí, Adão, vamos bater. E aí, como é que tá as coisas? Que nome que você deu aquele bicho ali que tem uma tromba? Eu dei elefante. E aí está lá, os animais de 2 em 2. E Deus estava conversando com Adão. Você já imaginou, irmão, se Deus viesse conversar só com você, todo dia, já imaginou? Que experiência extraordinária. Quem queria que Deus fosse pessoalmente, de uma forma, numa teofania, que é uma aparição de Deus em forma de gente, sentasse ali perto de você e falasse assim, vem cá, vamos bater um papo aí, como é que faz um café aí, faz um chazinho aí, e vamos matar de inveja lá a irmã que está tomando café do governo. Seria maravilhoso ou não? Faltaria alguma coisa? Mas sabe o que Deus diz? Deus olha que mesmo o homem, tendo aquela experiência com ele ali, de conversar todo dia, olha o que o texto diz. E viu Deus que o homem estava só. Mas o homem não estava com Deus. Faltava alguma coisa. Então como é que eu ouso dizer que a minha experiência com Deus, ela é completa, só eu e Deus? Não, a experiência completa, ela é completa na vertical, não, horizontal e vertical, sei lá, irmão, ela é completa, Deus e pessoas, Deus e pessoas, Deus e pessoas, não é só Deus, nós precisamos de pessoas para completar a nossa experiência mais profunda de relacionamento com Deus. Mesmo Deus indo conversar com Adão todo dia, Deus olha lá de cima e vê uma tristeza em Adão e diz, não é bom que o homem esteja sozinho. Mas o homem não estava sozinho, estava com Deus, mas faltava algo para o homem ser completo, e ele criou o quê? Criou uma mulher para ser o quê? Alguém que estava ali, viver em comunhão com Adão. Então não tem como eu provar da experiência completa e verdadeira com Deus, se eu não estiver inserido no meio da igreja. Quem quer ter mais paciência e domínio próprio? Eu preciso, irmão. Quantos celulares eu já joguei na parede? Descontrole, sabe? Descontrole emocional. E a gente fala assim, Senhor, me dá mais paciência. Quem já orou isso aí, hein?
Senhor, ajuda a ter mais paciência, ajuda a ter domínio próprio. Aí o que Deus faz? Coloca pessoas, coloca um irmão atentado lá, para te atentar. Eu sou uma pessoa que quem me conhece, diz que eu sou bruto, né? Diz que eu sou, né? Mas eu vou falar uma coisa para você, irmão. Se eu não tivesse vivendo a plenitude em Deus e com a sua igreja, irmão, eu não seria que bicho, eu seria não, mas eu seria louco. Por quê? Porque se você soubesse, né, o tanto que a minha paciência é treinada com muitas atitudes de alguns de vocês que falam para mim, às vezes eu quero falar uma verdade, aí Deus falou, segura porque você falou que quer paciência. Coloquei o irmão lá para falar essas besteiras para você ter paciência. Você está entendendo? Então, a nossa plenitude em Deus, ela depende de Deus, ela também depende do relacionamento que a gente tem em igreja, irmão. Vai ter pessoas que sabe, que vai aprender, eu quero ser igual a Jesus. Jesus perdoava. Aí vai o irmão e te machuca, porque você quer aprender a perdoar. Aí o irmão vai te machucar, aí Deus fala, agora é a hora de você começar a aprender a perdoar. Você está entendendo? O irmão que está do seu lado, ele muitas vezes vai ser usado para poder você desenvolver os seus dons, o domínio próprio. A Bíblia diz que a gente não pode falar muito, aí a gente fica vontade de falar daquele do irmão, vontade de meter a língua do irmão, mas a Bíblia diz, tem que ter domínio próprio, porque aquele que domina a sua própria língua é como um homem que sabe que tem um navio que domina pelo próprio leme. Então eu quero ser um cara que domina, quero ser um cara que conquista. Aí o irmão louquinho para falar mal do irmão, porque o irmão merece. Mas aí Deus fala assim, não, a gente se aperfeiçoa dentro da igreja, vendo o irmão de vez em quando vai testar, vai chegar e vai falar. Um dia eu estava ali, cheguei no culto ali, uma irmã chegou e pá. E aí que vontade que Deus sabe de falar a verdade. Aí terminou o culto, eu não falei nada, Deus me segurou. Aí a irmã chegou no final, pastor, me desculpa, sabe, eu estava estressada, problema no meu casamento lá em casa, e aí eu cheguei e falei um monte de coisa que o senhor nem precisava ter ouvido. Foi bênção para a irmã, porque ela liberou aquilo lá e tornou-se uma pessoa melhor dentro da igreja. E foi bom para mim, que eu não meti a boca na irmã também, fiquei com vontade, mas não. Você entendeu? Serve para testar. De vez em quando a gente quer falar alguma coisa. De vez em quando eu vejo umas postagens, né? Porque assim, tem um monte de irmão aqui que são os irmãos da indireta. Eles pegam lá a sua rede social e eu não sei que os irmãos têm uma criatividade tão grande, eles sabem o profundo do Google para descobrir uma frase lá para poder dar uma indireta para o fulano. De vez em quando eu vou lá e solto, mas eu tenho um vigia na minha casa, a Andressa, falou, pai, apaga isso. Falei, mas deixa eu colocar. Não, apaga isso, pai. Aí eu falei, tá bom, apago. Ontem mesmo eu postei uma coisa lá, ela falou, apaga isso, pai. Eu falei, mas é verdade, é só procurar lá no Google lá. Não sou eu que estou falando. Pai, mas é indireta, é verdade, não vai arrumar, apaga isso. Aí eu apaguei. Porque quando a gente vai ficando mais velho, o Sim vai mandando na gente, né? A Bíblia diz que fica criança. Então, meu amado irmão, nós temos que ter essa certeza. Faz sentido para você? Isso que eu estou te falando agora? Então, a vida cristã, ela precisa ser desenvolvida no meio de cooperar um com outros.
A vida cristã, ela é muito grande para ser vivida de uma forma pequena. Terceiro, desenvolva uma atitude inovadora. Olha o que diz o verso de número 1. Foi adiante deles. Para o novo desconhecido, eles foi adiante dele. A gente precisa pensar para frente. Desenvolver uma visão para as pessoas que estão lá de fora. Porque a igreja é isso, para nós atingirmos também os que estão do lado de fora. Estava passando aqui hoje de manhã, o pastor Fábio foi me pegar, meu carro parou de funcionar ontem no estacionamento aí, ficou aí. Aí eu até brinquei aqui, quando eu cheguei aqui, estava aqui o grupo de louvor, aí o Anderson, falei para ele, meu carro parou, aí ele falou assim, mas o que é que ele tem? Eu falei, se eu soubesse o que é que tem, eu tinha consertado e tinha. Aí o pessoal fala que eu sou grosso. Eu sou grosso? Se eu soubesse o que é que o carro tinha, eu ia consertar e ia embora. Aí a Amanda falou, tá vendo como o senhor é, pastor grosso? Procura um homem lá, do lado do Ceará, chamado Lunga. Não é tipo assim, mas o que é que o carro tem? Eu falei, não sei. E aí o pastor Fábio foi me pegar, e eu olhei todo esse muro da frente. E eu penso eu falei assim, sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou meter um preto nesse muro inteiro. Porque aí você pergunta, mas pastor, para quê? Eu falei, sabe para quê? Todo mundo que vai passar vai olhar. Fala assim, ou é uma igreja, não posso falar senão, né? Ou é o centro de alguma coisa. O que é isso, irmão? É uma visão inovadora para os que estão de fora. O cara passa aí, chama atenção. Mas quando ele entra, ele vem aqui, ele entende que aqui o lugar, o negócio é mais estreito. Já falaram para mim, pastor, a igreja do Nazareno, ela me parece que tem a porta larga. Eu falei para a pessoa, olha, se não fosse a bandidagem, o mal, nem porta teria. E aí quando você senta e você vê, por exemplo, que nem a gente viu ontem, quem estava fazendo o curso, alguém está aqui que fez o curso de novos membros ontem? Não, tá todo mundo vai vir de noite. Aí você vê a profundidade daquilo que a igreja crê. Mas a gente tem que ser inovador, porque não tem como eu mostrar a verdade do Evangelho de Deus se as pessoas não virem. Então é por isso que a gente põe luz. Precisa de luzes no altar para que a glória de Deus se manifeste? De maneira nenhuma. Mas precisa de uma isca. O cara passa para ver aquele monte de... Não, preciso ver esse negócio aí, porque não está certo, parece uma balada. Eu vou lá. Aí chega aqui, Deus pega ele com o Evangelho. Aí passa aí e vê o muro todo preto, a igreja preta, e fala assim, cara, vou lá nesse negócio aí. Aí chega lá, aí ele sabe, cara, para viver o Evangelho de Cristo, tem que ter compromisso. Tem que ter compromisso. Isso aqui são o jeito que a igreja funciona, a internet, o espaço das igrejas. Isso são anzóis, irmão. São anzóis. Mas a isca ainda é o verdadeiro evangelho. Porque você pode colocar tudo isso, fazer isso aqui, mas se não tiver o evangelho, ninguém fica. Se não tiver presença de Deus, ninguém fica. Você está entendendo? Você pode usar
vários anzóis. Quem está me entendendo? Mas se a isca não for certa, o peixe não come. Você pode trocar banco, pode pintar a igreja de preto, pode colocar iluminação, máquina de fumaça, o que mais aí, Fabinho? Não sei, colocar o som mais top que existe, mas se não tiver Jesus, se não tiver conteúdo, se a palavra não for a palavra direcional, se não tiver presença de Cristo, se não tiver milagres, se não tiver mover de Deus, glória de Deus dentro da igreja, ninguém fica. Mas a igreja precisa ter uma mente inovadora, irmão. Eu nunca usei, né, na minha época, calça de boca de sino. Você lembra que era da moda? Os mais antigos lá? Lembra? Igual o John Travolta. Mas hoje ninguém usa mais, está fora de moda. Então a igreja, ela precisa se atualizar, se contextualizar. Mas o evangelho de Jesus não muda. A presença dele não muda. Quem está me entendendo, diga amém. Nós precisamos entender isso. Quarto, como eu devo fazer para amar a noiva de Cristo? Formar uma cosmovisão global. Olha o verso de número 1. A todas as cidades, os lugares para onde estavam prestes a ir. A questão não é aonde chegamos. A questão é para aonde vamos chegar. Aonde precisamos chegar. Nós já chegamos a 30 anos, 33 anos aqui. A gente poderia viver uma vida tipo, vamos manter a igreja, e a gente faz o nosso clubinho aqui, né? Nosso clubinho aqui. Mas eu não estou satisfeito, irmão. Porque tem pessoas que ainda precisam ser alcançadas pelo evangelho. Não é aonde nós chegamos, mas para aonde a gente deve chegar. Ainda existe muitas pessoas que precisam ser alcançadas aqui no bairro. Imagina em Campinas, imagina para fora de Campinas. Nós podemos alcançar hoje o nosso braço, o braço da igreja, e o braço da 8ª igreja do Nazareno, ela tem um poder de alcançar o mundo. De vez em quando tem pessoas que participam do culto lá do Japão, de Portugal, dos Estados Unidos, lá na terra lá do Rock Balboa, lá, qual que é lá, como que é? Cara, não é Memphis, Memphis é do Elvis Presley. Filadélfia. Esse dia tem um rapaz que a gente estava aconselhando lá de Filadélfia. Então não é aonde nós chegamos, irmão. É aonde nós vamos chegar. E se nós aprendemos a ter o amor pela igreja do Senhor, o mundo vai se tornar pequeno para o evangelho que nós carregamos dentro de cada um de nós. Nós carregamos algo grande que pode chegar ao mundo pequeno através dessa tecnologia, existe pessoas para ser alcançadas, então não podemos nos conformar somente aonde chegamos. Tem muito lugar. Lá onde você mora não tem pessoas que precisam de Cristo ainda? E quantas igrejas tem lá perto? Quantas igrejas? Você está entendendo? Então precisamos. A igreja não é um ponto de chegada, mas ela é um ponto de partida. Entendeu? É aqui onde a gente se concentra domingo para poder sair. Sabe quando tem aquelas passeatas que o pessoal fala assim, a gente vai se concentrar lá na praça, não sei, da Andorinha, tem essa aqui, né? Aquela do centro lá, cheia de pombo lá. Lago do Pará. Nós vamos se concentrar no Lago do Pará e de lá a gente vai.
Então a igreja não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. A gente se encontra aqui, a gente pega a direção dele aqui. Aí na segunda-feira no trabalho a gente vai falar do amor dele. Na faculdade a gente vai falar do amor dele. Dentro do ônibus a gente vai falar do amor dele. Por quê? Porque nós somos missionários fora dessa igreja, aonde quer que eu vá, que você vá. Ah, irmão. Como eu amo a igreja. E como eu fico chateado. Podem falar mal de mim, mas não fala mal da igreja do Senhor. Mesmo porque o Kim já tinha falado que aqueles que falam mal de mim são os filhos de Caim. Pode falar mal da minha pessoa. Porque quando eu aceitei Cristo como o Salvador da minha vida, eu perdi a única coisa que eu tinha, que era a minha reputação. Então pode falar mal de mim. Não estou nem aí. Agora não fala mal da igreja do Senhor. Não fala mal daquilo que Deus amou. Verso de número 1 diz assim: a toda a cidade, vamos a toda a cidade, lugares para onde estavam prestes a ir. A questão não é aonde chegamos, mas para onde nós vamos. Quinto, servir com disponibilidade imediata. Ter amor pela noiva de Cristo. Eu preciso entender que eu preciso ter disponibilidade imediata para servir. Olha o verso 2. Ele diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são pequenos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. A melhor definição de amor é tempo. E o melhor tempo é agora. Sabe, eu fico às vezes, a gente estamos pintando, estamos arrumando lá, eu quero ver se eu entrego até o começo do mês que vem tudo. Aí os irmãos pintaram lá e falaram assim: olha, não precisa, a gente não precisa dividir o culto com as crianças em duas salas, por causa que o irmão achava que não dava para fazer lá. E aí a dificuldade, você não acha ninguém. Você não acha ninguém para ficar no estacionamento, você não acha ninguém para ficar na recepção, você não acha ninguém para trabalhar no ministério infantil, você precisa de músico na igreja e você não acha ninguém. E tem gente que toca na igreja, tem gente que pode fazer algo na igreja, mas não quer, e isso acaba, sabe, atrasando o ministério, atrasando a obra de Deus, porque a gente acha que ser crente é somente sentar e ouvir dias após vir. Ei, irmão, a gente precisa entrar no jogo. A gente precisa fazer parte de um grande negócio. Deixa eu falar uma coisa para você. Se alguém viesse falar para você: olha, eu quero chamar você para ser sócio de um grande negócio e você vai ganhar muito dinheiro, você iria ou não? Se você tivesse a garantia que esse negócio ia dar certo, você iria ou não? A pessoa chega para você e fala assim: ó, eu quero que você seja sócio desse negócio, já está dando certo. E eu te dou garantia, escrita, que você não vai perder. Eu só estou chamando você para ser seu sócio. Nem sei por que eu estou te chamando. Você ia ou não? A gente ia. E Deus está nos chamando para ser sócio de um projeto dele que já deu certo. Ele já escreveu na sua palavra que tudo vai terminar bem, tudo já deu certo. Ele fala assim: ó, a única coisa que eu quero é que você entre em sociedade comigo, vamos ganhar. E a gente fica: não, preciso viver essa minha vidinha, sabe? Meu irmão, chegou o tempo, entra no jogo, irmão. Entra no jogo. Deus está te chamando para ser sócio de algo eterno. Mais valioso se o Bill Gates chamasse você para ser dono ser sócio das empresas dele.
você teria mais risco de falir do que o risco zero em ser sócio naquilo que Deus já está fazendo. Eu estou entrando sem nada. Estou entrando sem nada porque o tempo não é meu, a vida não é minha, tudo que eu tenho é dele. Eu não estou colocando nada, estou entrando sem nada. E você não entendeu ainda que ele está te chamando para ser sócio de grandes coisas que ele está fazendo e vai continuar fazendo. E você vai ficar aí parado, irmão? Às vezes a gente está pintando um irmão, a igreja tem 500 membros, um irmão vem sozinho para pintar a igreja, enquanto eu tenho certeza que naquele horário de manhã não estava todo mundo trabalhando, eu tenho certeza. Não estavam os 500 trabalhando naquele, um estava de folga, não é possível. E aí um irmão só fazendo, carregando, em alguns setores a igreja nas costas. Quando a gente pode fazer, a gente pode doar. Eu sou eletricista, posso doar 1 hora, eu sou pintor, posso doar 1 hora, irmão, entra no jogo, irmão. Você não vai perder. Se você for sócio meu, sei lá, talvez você vai perder comigo. Mas com Deus não. Nós precisamos amar esse lugar, amar o que a gente está fazendo aqui, amar o que Deus está fazendo aqui, as vidas que Ele quer ganhar. Você pode participar, irmão. Você pode ter os dividendos. Porque a Bíblia diz, se eu não me engano lá em 2 Coríntios, que na eternidade Deus vai chegar para você e vai dizer assim, eu vi até uma peça uma vez: Sandro, apresenta as tuas obras. Apresenta as tuas obras. E aí o que eu vou mostrar para Deus? Senhor, eu não tenho nada. A única coisa que eu fiz foi sentar lá na igreja, no banco, e às vezes eu ia, às vezes não ia, às vezes esperava o pastor me chamar para ir. Eu não tenho nada para apresentar. Mas não, vai ter pessoas que falam assim: Senhor, eu não tenho nada a apresentar, a única coisa que eu tenho é que eu servi lá no estacionamento. Aí Deus vai falar assim: olha, você tem dividendo. Está vendo aquele irmão? Aquele irmão estava tão revoltado, mas num dia ele entrou, você arrumou uma vaga certinha para ele. Ele foi lá, entrou na igreja, ouviu a palavra, a vida dele foi transformada. Ele está salvo aqui, você tem participação. Você acha que foi o pastor que pregou a mensagem bonita? Não, o Espírito Santo começou a trabalhar com ele lá no estacionamento. O Espírito Santo começou a trabalhar ali na recepção. Olha, ele estava até chateado, mas o filho dele desceu lá no culto das crianças, foi impactado e chegou lá, falou da palavra de Deus, ele aceitou Cristo como Salvador. Então você acha que você não fez nada, mas você fez tudo. Entra para o gozo do teu Senhor. E 7, eu encerro por aqui. Para resgatar o amor pela noiva de Cristo, nós precisamos viver com um senso de urgência. O que nós precisamos fazer? O tempo passa, irmão. Vai chegar um momento que a gente não vai ter força para fazer nada na igreja. Porque a gente vai ficando velho, o nosso corpo vai ficando debilitado, as dores vai chegando, e chega um momento que a gente não tem mais força. Por isso que a Bíblia ela diz: lembra-te do Senhor nos dias da tua juventude, antes que venham os dias maus. Os dias maus é aqueles dias que a gente vai dizendo: olha, Deus, a única coisa que eu aguento é ir no final de semana no culto, não tenho mais força para nada. Mas hoje, enquanto você tem, vai investindo, vai semeando. Olha o que diz o verso 4: não leve bolsa, nem saco de viagem, nem sandália, e não saúde ninguém pelo caminho.
Evangelismo é o único propósito da nossa vida que não podemos aplicar na eternidade, irmão. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós chegarmos na eternidade, nós não precisamos mais, não vai mais se pregar o Evangelho. Nós não vamos mais falar de Jesus para ninguém. Sabe por quê? Porque todos aqueles que estiverem na eternidade já vão estar com Ele. A gente não vai ter que contar nada, porque o próprio Deus vai contar. Então, sabe, ganhar almas, amar a igreja, evangelizar, servir ao Senhor. O tempo não é depois, o tempo é agora. Vai ter um momento que nada daquilo que eu faço, olha, a pessoa que vai ser menos útil lá na eternidade, sabe quem é? O pregador, que se acha o tal. Eu vou pregar o que na eternidade lá? Vou falar do que? Às vezes a gente se acha o tal. Deus me usou. Eu sou o cara. Eu prego bom. Eu prego bem. Isso não vai precisar na eternidade. Não vai precisar eu falar do amor de Jesus lá na eternidade. Porque o amor já vai estar lá. Então existe uma urgência, irmão. Existe uma urgência da gente amar a igreja de Cristo. Existe uma urgência da gente participar. Existe uma urgência da gente falar. Eu acho que todo mundo conhece. E eu peço a Deus uma palavra para dar para ele. Você andar aqui na rua, tem um rapaz que ele é um moreno. E ele é um morador de rua, acho que todo mundo conhece, tá? Parece até que ele é meio bravo quando alguém encosta perto dele. Ele anda com uma toalha. Quem já viu esse rapaz por aí? Já viu? Né? Tinha vez que ele andava com as correntes no... Eu olho para ele assim e digo assim: Deus, me dá uma palavra, me dá um acesso ao coração dele. Porque quando você chega perto dele, ele parece desculpa o termo da palavra, mas parece um animal acuado. Ele fica meio... Eu falei: Senhor, abre um acesso. Sabe por quê, irmão? Porque na eternidade eu não vou precisar falar para pessoas como essa. A urgência é agora. A urgência de você fazer algo para Cristo é agora. Eu não posso estar, sabe? Não, você pode, irmão. A questão aqui não é poder, a questão aqui é prioridade. Eu duvido que você não pode, uma vez por mês, ficar ali na frente, ali, dando a paz do Senhor e um sorriso para quem está entrando. Eu acredito, não é possível. Eu não acredito que você, eu não tenho vocação de criança. Irmão, como você não tem vocação de criança, de chegar ali, estar ali como monitora, a ajudar aquelas que estão fazendo, a buscar um copo d'água, a levar uma criança no banheiro? Como é que você não pode? Como é que você não tem vocação para isso, irmão? Mas eu não sei pintar, que você não sabe enxergar um rodo. Vai descascando lá, sabe? Irmão, o problema não é que nós não sabemos, o problema é que nós não queremos, que não é interessante. O problema é que nós achamos que isso não é prioridade. Por isso que Jesus disse: olha, a seara, aquilo que você tem que fazer na obra é grande, mas os ceifeiros são poucos. É por isso que de vez em quando você vê o irmão que só o irmão faz aquilo lá, e ele chega para você e fala: pastor, eu não vou fazer mais, eu vou parar. E aí você vai falar para ele, porque vai minando a força da pessoa, e ele olha e ele fala assim: mas cara, a obra é de todo mundo, e só eu que faço. Só eu que faço. Então nós precisamos se envolver mais. Nós temos que, sabe, o envolvimento maior, sabe, que foi do próprio Deus, que deu seu Filho único. Então tudo aquilo que nós fizermos aqui, irmão, não vai ser nada comparado com aquilo que Deus já fez na nossa vida. Você está entendendo? Então a igreja não sou eu. A igreja não somos nós. Quando eu aponto, a igreja somos nós. Não, meu irmão, está errado, o pronome está errado. Quando eu falo que a igreja sou eu, o pronome tem que ser no singular.
Mas a igreja somos nós. Nós precisamos se envolver com as dores da comunidade, sabe? Eu preciso me lembrar, eu preciso trazer o quilo de alimento, porque eu sei que alguém, sabe? Tem pessoas que congregam aqui, que o marido nem é crente, não vem na igreja, o cara para aí, olha, chega lá, olha, eu quero deixar 3 cestas aqui para abençoar. Eu falei, amém, Deus abençoe. Às vezes passa pessoas que eu nem sei. Essa semana passou alguém aí e falou assim, vocês aceitam a doação aqui? Aí eu falei, aceito. Desceu uma cesta de alimento, e às vezes a gente está dentro de casa, a gente conhece a necessidade, a gente sabe, e às vezes a gente esquece. Não é que a gente não tem, irmão, não é que a gente não quer trazer, a gente esquece. E por que a gente esquece? A gente esquece porque a prioridade do outro, do nosso irmão, não é a nossa. Não é a nossa. A prioridade do outro, a dor do outro não é a nossa. Mas se nós quisermos que Deus cuide das nossas dores, nós precisamos aprender a cuidar da dor dos outros. A oração do São Francisco de Assis, ele diz: consolar para ser consolado, compreender para ser compreendido. Você está entendendo? Eu convido você, sabe, a escuta essa música aí, o Padre Zezinho canta. O pastor está me mandando ouvir. Padre, o Padre Zezinho canta a oração de São Francisco de Assis. Que eu possa dar, ó Mestre, fazei de mim instrumento da vossa bondade. Compreender para ser compreendido, amar e ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Aleluia! Quem quer uma vida eterna precisa morrer nessa vida, precisa se doar. Isso é igreja. Precisa amar aquilo que Deus ama. Amém? Então eu queria que você curvasse a sua cabeça onde você está, e você pensasse em tudo isso que nós estamos falando aqui, tudo isso que nós estamos ministrando aqui. Fale com Ele. Diga: Senhor, eu quero ser útil na tua casa, eu quero amar a tua igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Desde quando eu me converti, mais ou menos em 92, que eu
eu já me converti fazendo alguma coisa na casa de Deus, fazendo alguma coisa. Então eu me converti, eu tinha cerca de talvez 22, 23 anos. E desde aquela época eu sempre fiz algo no Senhor. Vai chegar um momento, irmão, que eu não vou ter forças para fazer mais nada. Eu não vou ter força, talvez, para subir num altar como esse, para pregar. Ter força de pintar, de ficar no estacionamento, de ficar até de pé. O Ministério de Louvor vai estar cantando, e aí talvez eu não consiga nem ficar em pé o louvor inteiro, vou sentar. Mas uma coisa que vai acontecer é que eu vou olhar para trás e eu vou ter o sentimento de fiz a minha parte. Tem uma história que eu construí. E a pergunta que eu faço para cada um de nós nessa manhã é: que história nós estamos construindo em Cristo Jesus? O que a gente pode contar para os nossos filhos e dizer para eles: senta aqui perto do meu lado, deixa eu te falar como é que o pai fazia, o que eu vou contar para o meu neto, já que estão falando tanto de neto essa semana. O que eu fiz? Então nós precisamos ter uma história para contar, irmão. E Deus quer fazer muito mais na tua vida, mas você mesmo está se bloqueando. Deus quer fazer muito mais na tua vida. Eu quero abençoar a tua vida nessa noite, nessa manhã. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, eu quero te louvar nessa noite, nessa manhã. Quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Quero te agradecer porque eu sei que teu Espírito Santo está trabalhando no nosso coração nessa manhã. Pai amado, em nome de Cristo Jesus, nós queremos, ó Deus, amar a tua igreja. Queremos, ó Deus, fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja, para que nós possamos ser missionários aonde quer que possamos ir durante essa semana. Abençoa o teu povo, Pai. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Se você crê nessa manhã, aplauda o Senhor, abre a tua boca, dá glória a Deus, cumprimenta teu irmão aí. Deus te abençoe. Boa semana.